O jornalista disse o seguinte, abro aspas, o Paulo Pimenta sempre foi tratado como um vilão da comunicação e hoje eu já tenho mais análise dele como vítima. A área digital é da Janja, disse o jornalista. A jornalista responsável por essa área responde diretamente à Janja, de acordo com Otávio Guedes. A apresentadora da Globo News, Júlia Dualibi, confirmou a fala do colega e acrescentou que Janja tem grande influência na comunicação do governo Lula, inclusive sobre assessores da Secom. Ela também traz outra informação importante. Ela fala que o fotógrafo, aquele fotógrafo do Lula, que mandou ele pegar o tijolinho lá no Rio Grande do Sul, vocês lembram disso? Esse fotógrafo, ele também tem um departamento dele e o Otávio fala o seguinte, ele define a comunicação do governo Lula com as palavras feudais. Ele fala, são pequenos feudos que existem dentro dessa comunicação, é completamente segregado o negócio, não é uma coisa unitária. Então, não tem um chefe que dá um objetivo, que dá um caminho para essa comunicação do governo Lula, professor Suano. Geise, é interessante porque esses dois pontos, eles se juntam. É interessante quando o Marcelo ele desenhou um quadro perfeito. O problema não é a trepanação, o problema não é a cirurgia. O problema é que é a cirurgia em um idoso. E ali, no caso da meninge ficar exposta, ela pode ser contaminada, ele poderia desenvolver um quadro de meningite, porque meningite não precisa ser só pela bactéria. Não precisa, pode ser por várias. E aí é que o quadro é estranho. Por qual razão? Primeiro, quando ele levou o tombo do banquinho. Até hoje estou desconfiado desse banquinho. Eu não sei se o banquinho estava fixo ou se ele estava voando, mas é estranho esse banquinho, porque um banquinho só e um tombozinho e bater a cabeça, está certo que o idoso pode acontecer. Mas isso vai ficar uma grande interrogação para a história. Mas desde que aconteceu isso, o que se imaginava é que era uma coisa muito simples. Porque, afinal de contas, ele apenas bateu a cabeça. Acabou. Foi lá, fez uma pequena cirurgiazinha e tal, tá resolvido. Aí já começou a dar dor de cabeça. Significa que teve sequelas. Contaminação? Não sei. Teve hemorragia? Hemorragia decorrente do quê? Porque não foi identificado no primeiro momento. Ele pode simplesmente estar vivendo um agravamento contínuo. E nesse agravamento contínuo, o que nós observamos? Não está sendo informado o que é adequado, exatamente pelos receios do que pode acontecer. Aí nós temos, não estão informando por qual razão. Certamente, vamos imaginar um cenário em que o Lula seja afastado. Não precisa que ele morra. Eu, como cristão, eu não desejo a morte de ninguém e desejo que todo mundo se arrependa e tenha uma iluminação para ver os erros que cometeu e tenha o sentimento de culpa, porque a culpa é o maior castigo que alguém pode ter. Então, como cristão, eu quero que ele apenas se arrependa. Eu não penso, mas ele se afastar seria um quadro que estaria no cenário e é desejo de algumas pessoas até que ele se afaste para que o Brasil possa caminhar, para acabar, inclusive, com essa esculhambação na Secretaria de Comunicação. Por qual razão existe essa balbúrdia? Ah, porque nós temos 3 feudos? Foi uma boa imagem, mas tem 3 feudos por quê? Porque talvez ele não queira. Ah, porque ele não tem força para confrontar a Janja? Ou talvez porque é interesse dele. Nós não podemos esquecer que na década dos 30, um dos piores administradores políticos da história, que é aquele austríaco que governou a Alemanha, o que ele fazia? Ele fragmentava as tomadas de decisão para que todos entrassem em confronto, nunca fazendo nada definitivo para que a última palavra fosse sempre a dele. Assim ele aparecia sempre como salvador da Alemanha. Talvez, se for intencional, isso mostra que ele é um criminoso contra o povo brasileiro, porque ele tem a intenção de instaurar a balbúrdia, ou seja, instaurar que ali tenha sempre a confusão. Que a Janja deve estar avançando, sim está, e ela atrapalha muito. Até, e aí eu já encerro, tem um outro ponto. Olha que coisa bem curiosa. Todo mundo estava batendo no Paulo Pimenta, dizendo que o Paulo Pimenta era um incompetente. Que ele é um incompetente, ele assumiu quando ele assumiu aquele Ministério de Emergência para o Rio Grande do Sul. Então ele já disse, sou incompetente, não sei nem o que eu estou fazendo aqui, apesar de ser gaúcho. Eu não sei por onde começar e o que fazer, apesar de ser gaúcho e saber o que tinha que fazer. Mas tudo bem, ele assumiu que ele é incompetente. Mas tem um dado que começa a ficar bem interessante. Vazarem essa notícia da esculhambação e que a Janja está avançando e que o Paulo Pimenta não é culpado por nada, sendo isso divulgado pelo Diário Oficial da União, que tem uma sede aqui na Berrini, tá? Sendo divulgado por essa rede, o que isso demonstra? Estão começando a brigar internamente. Exato.
a pancadaria já está começando. Ou eles estão sentindo que é o final de um governo e cada um quer tirar o seu, ou eles estão sentindo que alguém será responsabilizado e todo mundo quer tirar o seu da reta. Porque o pior cenário não é para eles. É desse momento, imagina o Lula afastando e o Alckmin assumindo. Ele vai ter que fazer reforma ministerial, a esquerda vai vir em peso na rua para bater nele e ele não vai ter ninguém da direita para defender. Você vai ter que se defender sozinho, você e o senhor Miyagi. É o que vai acontecer. É exatamente isso. A análise que ele faz, por incrível que pareça, é uma análise muito boa. Quando o Otávio Guedes falou a respeito disso, mas é uma análise boa. Ele coloca, é interessante isso, ele consegue levantar alguns bons elementos a respeito do cenário político. Então ele fala, há uma falha de comunicação, o Paulo Pimenta vai ser mandado embora, né? Já está rodando essa informação, e eles estão culpando a comunicação de não fazer uma boa imagem do governo. Mas a primeira pergunta vai comunicar o que de bom? Que esse governo não tem absolutamente nada de bom. Então, assim, coitado do Paulo Pimenta, ele ainda fez o que ele pôde, porque não tem o que comunicar. E aí, João Belutti, além dessa fala em relação à comunicação, outro exemplo que ele puxa é que o Lula sempre levantou pautas econômicas. Então, era aquela coisa do sindicato, do patrão, a luta de classes bem ortodoxa ali, daquele marxismo bem ortodoxo, que é o que eles estão tentando trazer de novo à tona, porque eles estão vendo que o woke já falhou lá nos Estados Unidos, ou seja, essa história das identidades já falharam lá com a vitória do Trump, então eles precisam correr atrás do prejuízo aqui e levantar de novo essa identidade. Mas é interessante que um dos problemas que ele menciona é que o porta-bandeiras, né, do governo Lula é o programa social, o Bolsa Família. E aí a jornalista, ela entra em parafuso, ela fala assim, como é que um programa com o nome Bolsa Família, desse candidato, desse político, e esse político, ele é tratado como antifamília. Ela descobriu finalmente qual é a diferença da esquerda e da direita. A direita não fica falando só da pauta econômica, tem toda uma questão de valores e princípios. Foi o momento que a jornalista da Globo finalmente conseguiu descobrir ali. E aí eles estão chamando isso, João, de uma falha na comunicação. Pois é, Geisa, você vê como sempre há uma suavização quando são os equívocos da esquerda. Essa própria aliança que levou o Lula ao poder, ela é extremamente artificial. É aquela história do rei nu. Você fica apontando, vocês estão interpretando uma peça que a gente aqui de fora, como público, está vendo que não faz o menor sentido. Os atores estão interpretando papéis equivocados. Mas essa proximidade dos jornalistas da Globo News e da Globo com o governo, ela é evidente, ela é gritante. Inclusive, eles foram partícipes dessa boa vontade, vamos colocar assim, de instituições e grande mídia a levar o Lula de volta à cena do poder. Agora, esperar qualquer coisa do Lula nesse momento, ele nunca demonstrou, né, uma espécie de grandeza institucional. Na minha visão, ele nunca demonstrou. Ele tem uma certa pequenez, um apego gigantesco ao poder, como infelizmente é natural nesse tipo de cargo, ainda mais a figura dele que é tão centralizadora. Eu não espero que ele tenha a grandeza de se afastar ou nada disso. Como já foi colocado perfeitamente pelo professor e pelo Marcelo, há uma preocupação gigantesca. Um idoso, queda, né, cirurgias no cérebro, isso é uma preocupação enorme em qualquer cidadão, imagine num presidente da República. Agora, só para fechar com relação à SECOM, a Janja me parece já exercer de alguma forma o cargo de presidência na prática. Ela já representou o Brasil em diversas situações sem ter cargo. Agora não há uma clareza. Se os próprios aliados ali, como é que está falando, os aliados estão colocando, a gente está preocupado aqui com as informações, com a comunicação. Imagine a população vendo essa cena, não tem uma foto muito clara do Lula, só tem uma fotinho ali. Há uma pressa muito grande do próprio médico do Lula em já correr para, estou me antecipando a coletiva aqui, sendo que essas coletivas já são bem chatas normalmente, mas ele já estou me antecipando aqui para falar que tá tudo bem, só o Lula não fala, só ninguém fala, a gente fica nessa dúvida, mas assim, ocorrendo qualquer coisa com o Lula, infelizmente a Janja seria só transferir na realidade o que ela já faz, que ela faz muitos atos de presidente sem ter cargo nenhum, e infelizmente normalizou-se esse absurdo.